Ontem nós terminamos ministrando o capítulo 8 do livro do Apocalipse. E nós vimos um silêncio de quase meia hora e eu expliquei a vocês sobre isso. Quem quiser entender mais é só voltar e ouvir e assistir no YouTube, está no YouTube o vídeo anterior. Nós abrimos aqui nós vimos aqui 4 toques de trombetas. Lembrem, um detalhe que eu vou deixar para vocês aqui, muito importante, e você precisa entender isso. Uma ocasião eu ministrei esse seminário numa igreja e uma pessoa me perguntou assim: Pastor William, ela me perguntou, mas a dúvida dela era a seguinte: os flagelos, os juízos de Deus no tempo da grande tribulação, eles são paralelos ou são consecutivos? Ela tinha essa dúvida. Essa pessoa acreditava que, na verdade, enquanto as trombetas tocam num determinado lugar do mundo, em outro acontece o derramamento das taças. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Os juízos não são paralelos, ou seja, acontecem simultaneamente. Não, os juízos são consecutivos. Por quê? Muito simples. Nós estamos vendo aqui que tudo que é atingido na natureza é atingido na sua terça parte, enquanto que no derramamento das taças as destruições são globais, totais, 100%. Então, os juízos são consecutivos, um após o outro. E vai ficar claro também isso quando a gente pegar aqui agora, no capítulo 11 do Apocalipse. Eu vou chegar nele hoje com vocês, e eu vou mostrar a vocês alguns fatos que vai deixar claro isso também. Vamos lá. Vejam bem, irmãos. Nós vimos a trombeta sendo tocada. O último selo se desdobrou num juízo de 7 trombetas. É muito parecido com aquela coisa de computador, de você estar num site e de repente você clica e desdobra em outra tela. Aí você clica ali e desdobra em outra tela. É mais ou menos isso que acontece aqui nos juízos. Você pega 7 selos. 1, 2, 3, 4. No último selo, ele desdobra em juízos de 7 trombetas. Aí você vê a Bíblia mostrando a trombeta sendo tocada, primeira, segunda, terceira, até a 7ª. Quando a 7ª trombeta toca, ele se desdobra em um juízo de 7 taças. A última taça, quando derramada, se desdobra e traz a volta de Jesus. Então é desse jeito que a revelação procede. Nós vimos ontem no capítulo 8 a primeira trombeta tocando e 1/3 de toda a vegetação sendo destruída. Nós vimos também a segunda trombeta tocando e 1/3 da vida marinha e dos instrumentos de navegação sendo destruídos. A Bíblia mostra na próxima trombeta tocando e 1/3 de toda a vegetação. A terceira trombeta, 1/3 de toda a vegetação sendo destruída. E por último, a 4ª trombeta tocando e 1/3 dos luminares todos apagando. Que dias serão estes tremendos, terríveis serão esses? Que dias fortes e inimagináveis serão esses que nós encontramos aqui nas profecias. 1/3 de todos os elementos sendo destruídos. Os que lutam pela biodiversidade, pelo ecossistema, etc. Eu mostrei a vocês que isso não é produto do homem. Isso é a ação direta de Deus fazendo tudo isso acontecer. Só que o mundo de agora já está preparado com a desculpa perfeita para quando isso acontecer. Agora vejam, seguindo aqui, nós entramos no capítulo 9 do livro do Apocalipse. Nós vimos até aqui 4 trombetas tocando. Nós vimos até aqui, nesse momento, 4 juízos de Deus sobre a terra acontecendo aqui. Agora, a 5ª trombeta, a Bíblia diz: e o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como a couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome era Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ou seja, na sequência de juízos, tanto das trombetas aqui, que a gente vê, como das taças, a Bíblia salienta, destaca para nós que dentre esses juízos, 3 deles são mais terríveis. E a Bíblia chama eles de 3 ais. A Bíblia salienta que esse aqui, a 5ª trombeta, é o primeiro dele, é o primeiro ai. Vejam, muitas pessoas me perguntam quando eu vou nas igrejas e tem dúvidas sobre o livro do Apocalipse, eles dizem para mim, olha, eu sei que na grande tribulação vai ser terrível, as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir, vai pular de um prédio e não morre. Não é bem isso. Não é bem isso que a Bíblia, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia mostra que a 5ª trombeta vai tocar e aparece uma praga. Agora eu vou falar minha impressão do texto, eu não estou afirmando, porque estamos falando de futuro e a Bíblia não entra em pormenores para a gente poder afirmar com convicção isso para vocês. O que a gente pode mostrar nesse texto com certeza 100%, a Bíblia mostra que durante 5 meses pessoas serão atingidas no planeta Terra por uma praga. E os sintomas dessa epidemia, porque o que parece nesse texto aqui é como se fosse uma epidemia. Aí quem olha para esse texto diz assim, mas a aparência deles é coisa de filme. Vejam, a Bíblia não diz, não afirma que as pessoas verão isso. Isso muito bem pode se relacionar a uma revelação de Deus para nós, para que a gente saiba o que está acontecendo nesse momento ali. Mas que não necessariamente as pessoas vejam o que está ocorrendo com eles. As pessoas enxerguem essa cavalaria satânica, maligna, e que vai atingir pessoas. O fato é, eu vou dizer a minha impressão do texto, o que eu imagino quando eu olho para esse texto. Eu imagino nesse texto, quando eu olho para ele, que por 5 meses, como diz a Bíblia, pessoas serão atingidas, eu acredito, é uma suposição minha, quem sabe por uma epidemia terrível, mas não mortal. As pessoas vão sofrer, atingidas por ela duramente. A Bíblia diz que sofre como quem tem picadas de escorpião, e sofrem amargamente por 5 meses, mas não morrem. Então você imagina, pessoas que desejam a morte com dores terríveis, sofrimentos e agruras terríveis, mas não morre quem for atingido por essa praga. As pessoas são atingidas, sofrem horrores, mas não morrem. Eu acredito, à luz da Bíblia, olhando para a passagem desse texto, que é minha impressão do texto, que seria uma epidemia, e que o fato de Deus revelar para nós o detalhe da aparência dessa cavalaria maligna não significa que as pessoas verão isso. Eu acredito que as pessoas não vão enxergar isso. Agora vejam, entenda o seguinte, vejam. A irmã coloca aqui, irmã Gisele, a depressão é chegada tão sorrateiramente silenciosa quanto um escorpião e dói muito. Creio que seja isso. Pode ser, é uma impressão. Mas aqui nesse texto não está falando de um estado de sofrimento emocional. A Bíblia está mostrando pessoas sendo atingidas por um tipo de praga, por um tipo de epidemia. E as pessoas atingidas por essa praga sofrem terrivelmente, mas não morrem.
Agora vejam, entendo o que eu vou dizer a vocês. E tem um detalhe tremendo. As pessoas que não acreditam no Apocalipse, as pessoas que não acreditam na Bíblia, as pessoas que não acreditam no que eu estou revelando a vocês aqui, mostrando a vocês, o que elas dizem pra gente? Ah, isso aí já é algum ato simbólico, alguma coisa simbólica relacionada a fatos da história, porque já aconteceu. Aí você pergunta assim, como aconteceu? É porque está escrito no passado, o anjo tocou a trombeta, o anjo derramou a taça, e o selo foi aberto. Aí as pessoas esbarram no fato de que os juízos aparecem aqui escritos no pretérito, escritos no passado. E eles dizem, se é futuro, como é que está escrito no passado? E esse é um detalhe tremendo de Deus. Vejam, se vou fazer uma viagem, eu digo para você, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, tomara, né, se Deus permitir. A gente sempre lida com a possibilidade daquilo não acontecer, porque a gente não é 100%, a gente não domina tudo. A gente depende. Agora, essa é uma linguagem que nenhum mortal pode usar. Só Deus pode usar. E isso é lindo, porque quando Deus fala do futuro numa linguagem de pretérito, quando Deus usa uma linguagem de passado para falar para nós sobre algo que ainda vai acontecer, sabe o que Deus na verdade está dizendo? Deus está dizendo, não há arrependimento, não há mudança, está decretado, o que eu falei vai acontecer, o que eu falei vai chegar na terra. Quando Deus fala do futuro em linguagem de passado, Deus está mostrando que aquilo está decidido e nada impedirá que aconteça. É exatamente isso que significa isso. Quando Deus fala do futuro em linguagem de passado. Guarda essa informação, que isso é importante. Agora vejam. A quinta trombeta é o primeiro ai. Ou seja, 3 ais são os piores momentos dos juízos. Todos. Dentre todos. Aí a Bíblia vai mostrar para nós aqui a 6ª trombeta. Capítulo 9, versículo 13. A Bíblia diz, e tocou o anjo a trombeta, tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro, que estavam diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos, junto ao rio Eufrates. Olha só, irmãos. Significa que quando Satanás caiu do céu, lembra que Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como raio. Significa que quando a 3ª parte dos anjos se rebeliou e caiu com Lúcifer, caiu na terra, existem anjos tão terríveis, tão tremendos, que Deus os prendeu, que Deus os segurou e prendeu, de tão terríveis que são, e que serão soltos naquele momento. Olha o que a Bíblia diz. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Queridos, vejam, a 5ª trombeta quando toca,
uma multidão de pessoas serão atingidas durante o espaço de 5 meses por uma praga terrível, tipo uma epidemia. E elas sofrem, os sintomas são terríveis, fisicamente terríveis, mas elas não morrem. Agora, a sexta trombeta quando toca, é por isso que os anjos se calaram, de tão terrível que é. A Bíblia diz, escutem bem o que eu vou dizer a vocês. A Bíblia mostra aqui que chegará um momento na terra, depois do arrebatamento da igreja, a igreja não estará aqui nesse momento. É por isso que eu não posso crer que a igreja vai estar aqui. Vai chegar um momento na terra, nesse instante, aonde em apenas uma data específica, veja, a quinta trombeta atinge pessoas por 5 meses, a sexta não. Imagine hoje, sexta-feira, 19h15 da noite, da data tal. A Bíblia está dizendo que em apenas um momento, no dia, hora, minuto exato, 1/3 de toda a população da terra morrerá ao mesmo tempo. Eu sei que é duro o que eu estou lendo aqui. E para muitas pessoas pode ser um impacto muito forte. Mas Deus está dizendo para a sua noiva que chegou o tempo de pregar sobre o Apocalipse como nunca. O que eu estou lendo aqui não precisa, não carece de interpretação. É literal. 1/3 da humanidade vai morrer em apenas uma data específica, ano, mês, dia, hora e minuto exato. Imagine as multidões de corpos em tudo que é lugar, o pandemônio que tomará conta da humanidade nesse momento, pessoas desesperadas. Mas vejam, a Bíblia abre ainda o leque para nós e mostra para nós a característica predominante do homem desse tempo, da grande tribulação. A Bíblia diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras mais, para não adorarem os demônios. Ou seja, durante a grande tribulação, a Bíblia mostra que predomina cultos malignos a demônios, a ídolos. E a Bíblia fala mais, no verso 21 diz: e não se arrependeram dos seus homicídios. Ou seja, o mundo continuará violento, nem de suas feitiçarias. E aqui, no original, feitiçaria vai além de cultos a demônios. Envolve também feitiços, coisas que envolvem simpatia, sabe, sincretismo, natureza, que envolvem oferendas, coisas que envolvem coisas desse tipo, sabe? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com coisa de homeopatia. Gente que toma essa garrafada aqui que vai ficar curado, toma isso aqui, que isso aqui tem poderes, isso aqui vem, sabe, isso aqui tem curado pessoas de câncer. E a pessoa começa a acreditar em poderes místicos que certas substâncias naturais devem ter, que aquilo tem um poder, aquilo foi lá na cachoeira tal, aquilo ali é uma coisa, sabe, muito importante. Cuidado, irmãos, cuidado. E aqui a Bíblia deixa claro que a marca desse tempo são de pessoas que estão praticando o pecado, mas não se arrependem. 1/3 de toda a humanidade vai morrer. É tempo de arrependimento. É tempo de ouvir. Noé, durante 120 anos, pregou, construindo aquela arca. Deus deu tempo para que houvesse arrependimento, mas não acreditaram até que o dilúvio veio e todos morreram. Igreja, é tempo de orar e é tempo de pregar.
Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Mas o nosso papel é falar que o rei está voltando. O nosso papel é falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e ainda salva o mais vil pecador. É falar que ele nasceu numa humilde manjedoura para mostrar que ainda hoje pode nascer no mais humilde dos corações. Nós precisamos pregar Jesus. Precisamos falar que isso vai acontecer. Muitos não crerão. Para muitos o que eu estou ministrando aqui é fanatismo. É coisa de lunático. É coisa de gente que quer apavorar os outros. Mas vejam, eu estou repetindo, frisando. Isso não vai acontecer agora. Só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Mas só quero que você avalie uma coisa. Pensem comigo. Pensem comigo numa coisa. Nós vamos chegar um pouco à frente sobre o anticristo. Como vocês acham que o anticristo vai ter tanto poder e influência sobre as nações? O que eu estou mostrando para vocês aqui vai acontecer na primeira metade da grande tribulação. Essas 6 trombetas que nós vimos tocar aqui, elas vão ser tocadas na primeira metade da grande tribulação. Vocês entendem isso? Perdão, essas 6 trombetas que eu mostrei a vocês até agora, elas vão tocar na primeira fase da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Imagine o que vai acontecer. Vejam, eu quero que vocês entendam isso agora. Eu quero que vocês entendam isso. Vejam, como pode, biblicamente a gente olha, mas como é que pode uma pessoa governar o mundo? Como é que pode um grupo governar o mundo? Como é que pode o anticristo com 10 confederações de nações simplesmente implantar um governo? Queridos, vocês acham que isso está distante de acontecer? Olha agora o Brasil dizendo, não, estamos seguindo as regras da OMS. Ou seja, o Brasil precisa seguir ordens de um governo internacional, de um órgão internacional sobre saúde. Lá não, tem não sei o que, a ONU falou, não, a ONU tem uma agenda para ser implantada e não sei o que. Olha o que está acontecendo, o mundo já está preparado para tudo isso, irmãos. E eu vou explicar a vocês uma coisa, entendam. Quando essas coisas acontecerem, é muito parecido com o que está acontecendo agora. Vejam, nações, povos, pessoas apavoradas com o coronavírus, apavoradas com toda essa onda maciça de propaganda sobre a doença. Muitos abriram mão da sua liberdade, facilmente. Muitos abriram mão de direitos, facilmente. Em prol de quê? Em prol, acreditando que vão estar seguras assim. Quando tudo isso que eu estou ministrando para vocês acontecerem, pessoas vão crer num governo do anticristo, porque entenderão que aquilo é o caminho certo para poder ter segurança, que aquilo é o caminho certo para as pessoas poderem viver melhor dentro daquele quadro caótico. Sabe, quando tudo isso acontecer, cada flagelo desse que eu ministrei aqui, parece que eu estou ouvindo o anticristo dizendo, olha, está vendo? Estamos trabalhando em cima disso, já temos um projeto, e como está atingindo muitas pessoas em vários lugares do mundo, nós já temos um projeto pronto para isso. Tal. Irmão, pessoas vão se submeter a tudo isso por causa do medo, por causa de sobrevivência. E a partir daí, muitos vão abrir mão de liberdades, etc., e vão aceitar facilmente o governo do anticristo. Agora vejam, para a gente dar uma respirada, você olha tudo isso, aí vem o capítulo 10. O capítulo 10 é tipo aquela coisa, você para assim, meu Deus, eu tô sem fôlego, tô sem chão. Capítulo 10, ele vai, guarda um detalhe que eu vou dar para você aqui, muito importante. Até o capítulo 9 aqui nós vimos os juízos de Deus que vão acontecer na primeira metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Lembre que lá em Daniel 9, 27, o que a Bíblia vai falar? Que o anticristo fará uma aliança por 1 semana com muitos, e na metade da semana a aliança vai ser rompida. Vamos entender isso aqui. Capítulo 10 vai dizer o seguinte: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las.
Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Meu Deus, ainda tem coisas que João viu no céu que Deus proibiu ele de escrever. Agora, versículo 7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz do que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Deixa eu explicar a vocês o que significa isso que nós lemos agora. O capítulo 10 está mostrando o quê? Aqui termina a primeira parte dos 3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação. Esse livrinho que João recebe, provavelmente, eu acredito, à luz do texto, e o versículo 11 deixa claro o que eu vou dizer agora. O verso 11 diz que, quando ele acaba de comer o livrinho, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, o livrinho que João come aqui é o restante da revelação do Apocalipse. E fica nítido, porque, além do que diz o verso 11, ou seja, Deus ordena que ele continue profetizando, a Bíblia diz que quando ele come, é doce como mel, ou seja, o sabor doce de receber de Deus a revelação. Mas a Bíblia diz que no ventre dele ficou amargo, deu azia. Por quê? Pelo peso, pela amargura, pelo quão terrível vai acontecer ainda na segunda parte da grande tribulação. Ou seja, a doçura tem a ver com a alegria de receber a revelação. A amargura, o ventre dele amargo, a azia que lhe deu, está relacionado ao peso e o quão forte são as revelações que ainda Deus lhe revelou. Então fica nítido que esse livrinho é a continuidade da grande tribulação, a continuidade da revelação que Deus vai dar a João. Aí a gente entra no capítulo 11, e esse capítulo é muito interessante. Eu vou falar várias coisas importantes para vocês aqui agora sobre isso. Vejam, quando a gente chega no capítulo 11, a gente se depara com um fato bem interessante. A Bíblia diz assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora, deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Nessa parte, a partir do capítulo 11 do Apocalipse, a gente se depara com algumas expressões de tempo que as pessoas comumente não entendem. Deixa eu explicar para vocês. Se quiser anotar, anote o que eu vou dar para você agora aí. Vai te ajudar muito a entender essa passagem. Vejam, aqui no 11:2, a Bíblia diz o quê? E pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ou seja, está começando aqui a segunda parte da grande tribulação. 42 meses. Agora, no capítulo 12, no versículo 6, a Bíblia vai dizer o quê? Olha só, capítulo 12, verso 6. A Bíblia diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, 1260 dias é a mesma coisa que 42 meses. Está falando de 3 anos e meio. E antes que alguém me pergunte assim: pastor, mas o ano tem 365 dias. O ano profético tem um ano completo de 360 dias. É por isso que dá a conta de 1260 dias. O ano profético aparece na Bíblia com 360 dias. 1260 dias, 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Olha o que a Bíblia diz também no capítulo 12 e no verso 14. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 12, verso 14. E foram dadas
à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, tempo, um tempo, tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, são todas a mesma coisa. A última parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Guarde essas informações que eu estou dando para vocês, porque isso vai ajudar vocês a entenderem e se situarem quando ler o Apocalipse para entender o que eu estou explicando. Estamos falando aqui da segunda parte da grande tribulação. A Bíblia faz questão de frisar aqui a segunda parte da grande tribulação. Agora vejam, deixa eu dizer uma coisa tremenda para vocês. Isso aqui é incrível. O capítulo 11 está mostrando para a gente o templo sendo medido. Ele diz, com uma vara semelhante, uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo. Irmãos, isso é tremendo. Olhem bem para mim, eu vou explicar isso para vocês com muito detalhe, com muita calma. Vejam, o local original do templo de Salomão, o local original do templo, onde foi construído também o templo de Herodes, olha o que acontece. O templo de Salomão e o templo de Herodes são construídos no local hoje onde está o Al-Aqsa, onde está lá em cima da região que fica atrás do Monte das Oliveiras. Está no Monte das Oliveiras, você vê o muro, ali está o Vale de Cedron, o muro, a Porta Dourada, aquela que está fechada, e atrás você tem a mesquita, né? A mesquita cinzenta e o Al-Aqsa, o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que tem mais de 80 milhões de dólares em ouro. Está lá aquela cúpula dourada. Aquilo é um santuário. Aquela região ali é o local onde existiu o templo de Salomão e o templo de Herodes. Do outro lado você se depara com o Muro das Lamentações, os judeus chamam de Kotel. O Muro das Lamentações é a última parede que sobrou do templo de Herodes, da época de Jesus. Tem inclusive, as pessoas que vão comigo para Israel, eu sempre levo para poder descer um túnel. Tem um túnel que você passa lá e você pisa no chão da época de Jesus, no tempo da época do Novo Testamento. A irmã Lilian perguntou aqui, pastor William, a respeito das crianças que os pais não forem salvos. Elas passarão por grande tribulação. Irmão, quem não for arrebatado vai estar aqui na terra. Então, maridos vão perder esposas, que forem e ele não for. A Bíblia não diz que um será levado e o outro será tirado. Então, muitas pessoas vão ver a família ser desmembrada nessa hora. Quem está me vendo aí que está desviado, que está me vendo aí que está precisando tomar posição com Deus, é a hora. A fé da tua esposa não te salva, a fé do teu filho não te leva. Deus não tem afilhado, Deus não é padrinho de ninguém. Ou você é filho ou não é nada. Agora olha o que acontece. A Bíblia mostra esse local. Veja, você sabe que no mundo muçulmano existem 3 lugares como sagrados. Guarda a informação. O primeiro lugar sagrado é Meca, onde Maomé nasceu. E lá tem inclusive aquela pedra preta, octogonal. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a Meca. O segundo local sagrado é Medina, onde o movimento começou. E o terceiro local sagrado para eles é Jerusalém, no local onde está o Al-Aqsa, o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Aí eu pergunto a você, como a Bíblia profetiza aqui, no capítulo 11, e mostra o templo erguido de novo no seu lugar? A Bíblia mostra o templo novamente erguido no seu devido lugar. Como isso é possível? Deixa eu dar a vocês algumas informações tremendas que vão ajudar vocês a poder avaliar isso. Avaliar um pouco do que eu estou dizendo aqui. Primeiro, eu tenho ido a Israel todos os anos, pelo menos de 2 a 4 vezes por ano eu tenho ido a Israel. Em dezembro passado eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Os muçulmanos, eles podem entrar em outros locais para poder chegar lá na mesquita. Já nós visitantes, estrangeiros e visitantes, nós precisamos entrar para uma entrada única, que tem um detector de metal
E ali toda a região, mesmo lá em cima, onde está a cúpula, onde está a mesquita e o santuário, toda ela é protegida por soldados israelenses, é um território israelense, embora Israel respeite a propriedade privada, então por isso há a mesquita muçulmana naquele lugar. Quando você chega lá, quando eu passo pelo detector de metal, o que eu vejo à minha direita? Tinha uma mesa, e na mesa tinha uma maquete com o templo novo dos judeus. Quem passa, olha e está vendo a maquete em cima da mesa. Ele já dando aquela mostra visual da fé e do que eles esperam. No Muro das Lamentações, 200 metros do Muro das Lamentações, há uma cúpula blindada e eles colocaram o candelabro, que os judeus chamam de menorá, que tem 45 quilos de ouro nele. Ele está protegido por uma redoma blindada. Ele fica a 200 metros do Muro das Lamentações, a 200 metros do local do antigo templo, onde está a mesquita hoje. Está lá, na praça. Todo mundo que desce se depara com a mesquita, com o candelabro. Aqueles 7 braços que acendem e ilumina o lugar santo do tabernáculo ou do templo. Queridos, eles já colocaram lá. Aquilo não é uma maquete. Tem 45 quilos de ouro, protegido por uma redoma de vidro blindado. Já está lá, de frente para o muro, esperando apenas a hora de poder ser colocado no seu lugar novamente. E agora, pasmem, o governo israelense tem um instituto, mantém um instituto chamado de Instituto do Templo. Muitas caravanas que vão a Israel nem sabem disso. Eu, como vou muitas vezes e conheço muitos locais, eu sempre acrescento esses locais diferentes no meu grupo. Eu levei os últimos grupos que eu levei para Israel esse ano passado. Ano passado eu fui 4 vezes a Israel. Tive em janeiro, tive em maio, tive em novembro e dezembro. E levei meus grupos nesse local. Quando a gente chega lá, o Instituto do Templo está a 150 metros no máximo, descendo as escadas, seguindo, se der isso, do Muro das Lamentações, do local onde era o templo antigo. Quando você chega lá, sabe o que você vê? Porque uma coisa é você chegar aqui, alguém fala assim, eu li que tudo já está pronto. Queridos, eles têm já pronto um templo para ser erguido e construído em 3 meses. Está tudo pronto. Eu vi com os meus olhos a roupa dos sacerdotes, a roupa do sumo sacerdote pronta, as trombetas, tudo que é preparado, tudo preparado, altar do holocausto, pia de bronze, altar do incenso, mesa dos pães da preposição, o candelabro está do lado de fora, tudo, eles já fizeram tudo, e quando a gente estava no instituto, fizeram questão de dizer, não é maquete, foi tudo feito conforme a planta, conforme as especificações que Moisés recebeu, está tudo pronto, o templo está pronto, os utensílios estão prontos, as roupas sacerdotais estão prontas, os instrumentos estão prontos, tudo está preparado. Aí você pergunta, então como vai acontecer isso? Quando eu falar agora sobre o anticristo no próximo vídeo amanhã, eu vou explicar a vocês como isso vai acontecer. Amanhã eu vou explicar para vocês como acontecerá essa mudança. Você não pode perder amanhã. Amanhã eu vou estar junto com vocês ministrando aqui. E amanhã está ali a irmã Maria Fernandes. Ela foi na nossa caravana, que bênção. Então, amanhã não marca nada 9 horas da noite. Amanhã aqui comigo, 9 horas, eu vou estar ministrando para vocês. Agora, queridos, amanhã eu vou explicar tudo isso e muito mais. Você precisa estar aqui amanhã, não perde. Esse vídeo que você está vendo agora aqui, eu vou daqui a pouco apagar aqui, já vou jogar lá no YouTube. E vai estar lá o nosso 7º vídeo sobre Apocalipse. Eu quero pedir a você, por favor, mesmo que você viu comigo aqui agora, vale a pena ver de novo isso para poder entender. Assiste lá no YouTube. Dá um like lá, curte lá pra gente. Você que não está no nosso canal ainda no YouTube, quero pedir a você, se inscreve lá no nosso canal, participa com a gente lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá,
Tá bom? Conto com vocês. Some conosco. Estou vendo aqui, ó, irmã Andréia, estamos vivendo um momento único. Muitos morreram para que vivêssemos esse momento. Verdade, com certeza. A história do cristianismo está repleta de mártires. Então, ó, uma pessoa pergunta, o Macron pode ser o anticristo? Vou falar sobre tudo isso amanhã. Amanhã eu vou falar tudo isso. O capítulo 13 fala da besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Vou falar sobre o anticristo. Vou falar sobre o falso profeta. Vou falar coisas tremendas aqui. Eu vou falar para vocês como vai acontecer essa mudança do tempo. Como é que o anticristo vai fazer isso. Vou explicar tudo isso para vocês. Amanhã você não pode perder. É muito forte. É tremendo o que eu estou mostrando para vocês aqui. E eu só vou terminar dizendo uma coisa. Veja que a terra não ficará sem testemunha. No capítulo 11 fala de dois homens, de dois profetas que estavam testificando com o poder sobrenatural de Deus, com dons na terra. Aí fica aquela questão, já me perguntaram, pastor, quem são os dois? Ah, eu acho que é Enoque e Elias, porque os dois não morreram. Você já deve ter ouvido falar disso. Enoque e Elias, porque os dois não provaram a morte. Agora entenda uma coisa, nós não sabemos quem são, só sabemos que são dois homens, serão dois profetas e que terão sinais sobrenaturais de Deus e que em determinado momento, finalmente o anticristo vai conseguir matá-los, eles vão ficar muito alegres e então Deus os ressuscitará. No final, isso tudo no final da grande tribulação, porque o tempo de profecia deles é o tempo que durará a segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Agora vejam, com relação à identidade de quem são, você não pode afirmar que são os dois, ou acreditar que são os dois, porque nenhum dos dois, nem Enoque nem Elias, provaram a morte. Por uma razão muito simples e óbvia. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, nem eu, nem você também vão morrer. Nós vamos subir com Jesus sem morrer. Então tem que ser eu e você porque não morremos? Toda a igreja, toda a geração de crentes do arrebatamento vai subir sem morrer. Então o fato de Elias e Enoque não provarem a morte não justifica dizer que é Elias e Enoque. Simplesmente, irmão, é necessário humildade dizer, Deus não revelou. Deus não quis dizer quem são. Então, é deixar isso na mão de Deus. Eu não quero estar aqui para descobrir. Quando chegar lá em cima, a gente pergunta para Jesus. Tá bom? Gente, amanhã vai ser demais aqui, vai ser tremendo. Conto com vocês, aguardo vocês, em nome de Jesus. Muito quente, muita revelação e muito forte para os nossos corações. Multiplica isso, fala para as pessoas e depois vai lá no nosso canal no YouTube. Deus abençoe vocês, uma noite de bênção, relaxem, descansem, as coisas vão melhorar. Força no Senhor, firme na rocha, e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, tá? Meu prazer é poder ser bênção para vocês. Deus abençoe a todos.